Bom ter você aqui no canal. Fique à vontade, porque esse espaço também é seu. E já aproveita, se inscreve no canal, curta, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo para que nós possamos fazer essa mensagem chegar a muito mais servidores. E antes de começar, gostaria de te contar como a ideia desse canal começou. Um dia, conversando com um amigo, também servidor público, ele me fez uma pergunta sobre previdência e eu respondi e disse a ele que essa era uma dúvida comum a muitos servidores do Brasil afora. E muita gente me procurava para tirar essas dúvidas, mas eu respondia em particular. E aí ele veio com a ideia: por que você não cria um canal para tirar essa dúvida e levar a informação para muito mais pessoas? E aqui estamos nós. Se você quiser participar, eu quero te convidar a enviar uma mensagem, um vídeo que deve ter no máximo 30 segundos e o celular na posição horizontal. Você pode mandar essa mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que vão estar aqui na descrição deste vídeo. E junto com a mensagem ou WhatsApp, eu preciso de uma autorização por escrito para usar o vídeo, para usar a sua imagem, para usar o seu nome e a sua cidade. Vai ser um prazer responder a sua dúvida nesse espaço. Esse canal, como eu disse anteriormente, também é seu. E então vamos começar com a primeira pergunta que foi enviada pela professora Maria Cristina. E a Maria Cristina pergunta: olha, eu sempre ouço falar de INSS e RPPS, mas confesso que nunca entendi. Qual é a diferença? Bem, Maria Cristina, primeiramente nós precisamos entender como está dividida a Previdência Social no Brasil. A Previdência Social é dividida em regime geral de previdência, regime próprio de previdência e previdência complementar. O regime geral é administrado pelo INSS. Ao regime geral estão vinculados todos os trabalhadores da iniciativa privada, servidores públicos de municípios que não possuem RPPS e também servidores públicos comissionados. Já o RPPS é exclusivo de servidores públicos estatutários, ou seja, aqueles que tenham sido aprovados em concurso e cumprido o estágio probatório. No caso do regime geral, a administração é centralizada no INSS. No caso do regime próprio, a administração é feita pelo ente federativo com a participação dos servidores públicos, seja através de conselhos, comitês ou na própria direção da unidade gestora. A previdência complementar, ela funciona como uma poupança que tem por objetivo complementar a aposentadoria do servidor. E então vamos começar com a primeira pergunta que foi enviada pela professora Maria Cristina. E a Maria Cristina pergunta: olha, eu sempre ouço falar de INSS e RPPS, mas confesso que nunca entendi. Qual é a diferença? Bem, Maria Cristina, primeiramente nós precisamos entender como está dividida a Previdência Social no Brasil. A Previdência Social é dividida em regime geral de previdência, regime próprio de previdência e previdência complementar. O regime geral é administrado pelo INSS. Ao regime geral estão vinculados todos os trabalhadores da iniciativa privada, servidores públicos de municípios que não possuem RPPS e também servidores públicos comissionados. Já o RPPS é exclusivo de servidores públicos estatutários, ou seja, aqueles que tenham sido aprovados em concurso e cumprido o estágio probatório. No caso do regime geral, a administração é centralizada no INSS. No caso do regime próprio, a administração é feita pelo ente federativo com a participação dos servidores públicos, seja através de conselhos, comitês ou na própria direção da unidade gestora. A previdência complementar, ela funciona como uma poupança que tem por objetivo complementar a aposentadoria do servidor. Vamos agora para a segunda pergunta, que foi enviada pelo João Pereira. O João diz o seguinte: rapaz, eu quero saber o seguinte, com quantos anos eu posso me aposentar? Então veja bem, João, a idade mínima com a reforma da Previdência passou a ser 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Mas é recomendável, eu te recomendo que você procure a unidade gestora do teu RPPS
pois as regras podem ser diferentes. Tá? Então é importante você procurar a unidade gestora, você estar sempre em contato com eles, porque muitas das dúvidas que você tem, eles têm capacidade, eles podem te ajudar. Vamos seguir agora respondendo a pergunta da Ana Paula. Ela pergunta: Júnior, eu estou perdida. Quanto tempo de contribuição eu preciso ter para conseguir me aposentar? Veja bem, Ana Paula, no serviço público você precisa ter pelo menos 25 anos de contribuição, mas só isso não basta. Você precisa ter também, no mínimo, 10 anos no serviço público e pelo menos 5 anos no cargo que você vai se aposentar. Então essas são as exigências que praticamente todos os regimes próprios seguem hoje. E essa tua pergunta, ela complementa a pergunta do João Pereira feita anteriormente. Seguindo, vamos responder agora a pergunta do Marcos Silva. Então, Marcos Silva pergunta: sou professor e queria saber, a gente tem alguma regra diferente ou é igual aos demais servidores, é igual a dos outros servidores? Então, veja bem, Marcos, o professor ele tem sim um tratamento diferenciado, um tratamento especial. O professor ele pode se aposentar 5 anos antes do que os demais servidores, ou seja, para os homens a idade cai de 65 para 60 anos e para as mulheres para 57 anos, desde que todo o tempo seja cumprido em sala de aula. Isso é importante ressaltar, isso é importante lembrar. Agora, nós vamos responder a pergunta da Fernanda Bianchini. A Fernanda pergunta: desculpa a ignorância, mas o que é esse tal de tempo de serviço público? Então, Fernanda, não se preocupe, a sua dúvida é uma dúvida bem comum. Esse tempo é o período que você trabalhou em um cargo efetivo, seja no município, seja no estado ou na União, né? A lei pede pelo menos 10 anos de serviço público, de contribuição para o serviço público, para garantir a aposentadoria pelo RPPS. Vamos agora responder a pergunta feita pelo Paulo Nascimento, né? O Paulo pergunta: Júnior, e nós que trabalhamos na segurança, seguimos as mesmas regras de idade de contribuição? Veja bem, Paulo, a resposta à tua pergunta é não. A sua categoria ela possui regras próprias, porque a lei reconhece o risco da profissão. Então, policiais militares, agentes penitenciários, guardas municipais, eles se aposentam com requisitos reduzidos, sem precisar esperar a idade mínima dos outros servidores. Mas é sempre recomendável que você procure a unidade gestora do RPPS no teu município, no teu estado, no teu caso, né, para entender exatamente quais são essas regras. Não deixe para o momento de se aposentar. Procure essa informação agora e você vá se programando para isso. Vamos agora responder a Cláudia Mendes. Ela pergunta: e quanto é que desconto no meu salário todo mês para o RPPS? Então, bem, Cláudia, a regra, a partir da reforma da Previdência, estabelece que os RPPS podem implantar uma alíquota progressiva, né, que vai de 7,5% a 22%, dependendo da faixa salarial. No entanto, a maioria dos RPPS optou por uma alíquota de 14% todo mês sobre o salário do servidor. Então, a alíquota hoje é aplicável, né, e usada por todos os RPPS, pela maioria pelo menos, é de 14%, mas é importante você conversar com a unidade gestora para saber exatamente o que está na lei que institui o regime próprio no teu município. Qual é a alíquota que a lei estabelece? Agora a pergunta do Roberto Alves. O Roberto Alves ele pergunta: mas e esse dinheiro que a gente paga todo mês vai para onde de verdade? Bem, Roberto, o dinheiro que você da tua contribuição mais a contribuição patronal, eles vão ser aplicados no mercado financeiro
para garantir o pagamento de aposentadorias e pensões ao longo do tempo. Então esse dinheiro que você contribui mensalmente, mais a parte do ente federativo, eles são, na verdade, para pagar aposentadorias e pensões. E eles são aplicados no mercado financeiro, como eu disse, segundo regras do Conselho Monetário Nacional e da Secretaria de Previdência, para, na linha do tempo, né, o RPPS ter condições de pagar as aposentadorias e pensões. Vamos agora responder a pergunta da Juliana Castro. Ela pergunta: eu trabalhei uns anos em empresa privada antes do concurso. Será que esse tempo conta? Veja bem, Juliana, esse tempo conta sim. Você só vai precisar verbar. Então você vai a uma agência do INSS ou no site do Meu INSS solicitar a certidão de tempo de contribuição, a CTC. E com esse documento, o RPPS ao qual você está vinculada, ele vai conseguir averbar do tempo, e o tempo que você trabalhou na iniciativa privada você não perde. Ele vai ser somado para fins de contagem de tempo para sua aposentadoria. Agora, nós vamos responder ao Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo pergunta: quem é que decide como o dinheiro do RPPS vai ser aplicado no mercado financeiro? Então, Carlos, essa decisão é do Conselho Administrativo, né? É ele que aprova a política de investimento, dando ao gestor de recursos o caminho para fazer as aplicações. Mas quem vai buscar as aplicações no mercado financeiro é o gestor de recurso, mas sempre respeitando a política de investimentos do RPPS. O Comitê de Investimento, por sua vez, ele ajuda acompanhando e orientando a execução dessa política de investimento. Ele é um órgão consultivo que auxilia o gestor de recursos na execução da política de investimento. O objetivo é garantir que o dinheiro seja aplicado com segurança e transparência. Vamos agora responder a dúvida da Patrícia Gomes. Então a Patrícia pergunta: eu queria entender, e se o dinheiro do RPPS não for suficiente para pagar os aposentados, o que acontece? Então, Patrícia, quando isso acontece, o ente público, no caso município, estado ou união, ele é responsável, ele é obrigado a complementar os recursos, caso não sejam suficientes. O pagamento dos benefícios é sempre uma obrigação, sempre uma responsabilidade do ente federativo. Ou seja, mesmo que o fundo do RPPS não seja suficiente, o servidor nunca vai ficar sem receber a sua aposentadoria e o seu benefício. Vamos agora responder a última pergunta deste vídeo. Essa pergunta vem do Luiz Fernando, que é servidor da educação, e ele pergunta: mestre, e depois que eu me aposentar, eu continuo tendo reajuste igual ao do pessoal da ativa? Bem, Luiz Fernando, a resposta aqui é depende. Então, depende de que regra em que você se aposentar. Quem tem direito à chamada paridade, ele recebe os mesmos reajustes dos servidores da ativa. Já quem se aposenta sem paridade tem o benefício corrigido apenas pelo índice de inflação. Por isso é sempre importante entender qual a regra você vai seguir. E para que você entenda perfeitamente isso, é imprescindível que você mantenha contato com a unidade gestora, busque informação na unidade gestora do teu RPPS. Com essa resposta, terminamos o vídeo de hoje. E se ficou alguma dúvida sobre previdência no RPPS, deixa aqui nos comentários que eu leio e respondo. E se o conteúdo ajudou, se você achou útil, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Leve essa informação adiante. E colega servidor, gestor, conselheiro, conhecimento é um patrimônio que nós levamos para a vida toda. Nos vemos no próximo encontro.